Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de programação orientada a objetos. Neste vídeo nós vamos trabalhar composição, agregação e associação, que basicamente são os relacionamentos que as classes podem ter com outras classes num programa orientado a objetos. Tá certo? Então vamos lá. Antes de irmos para o código, quero explicar para vocês rapidamente qual que é a diferença entre a associação, a agregação e a composição. Vocês provavelmente vão entender isso melhor quando estiverem trabalhando com alguma disciplina de análise de sistemas, de modelagem, UML ou algo parecido com estes termos, tá? Mas aqui na nossa disciplina de programação orientada a objetos, em que a gente está desenvolvendo um projeto prático, também é importante que a gente relembre o que isso significa. Então, primeiro aqui uma explicação do que seria a associação. Na associação, a gente vai ter um relacionamento entre dois objetos, como, por exemplo, num sistema acadêmico, a gente vai ter lá uma classe professor, ou melhor, a gente poderia ter uma classe professor e uma classe aluno. E eu digo a gente poderia ter, porque cada modelador de sistema, cada analista vai ter a sua visão de mundo, vai entender aquele sistema de uma determinada maneira. Mas acho que a gente pode falar com alguma segurança que num sistema acadêmico, por exemplo, nós teríamos a classe professor e a classe aluno. E estas duas classes, professor e aluno, elas seriam independentes no sistema. Mas, obviamente, um professor, ele ensinaria diversos alunos, ele teria lá sua disciplina, essa disciplina teria alunos, então, neste momento, existiria um relacionamento aqui no projeto entre estas classes, a classe professor e a classe aluno. Tá bom? Então esta seria a associação. A agregação é a situação em que uma classe ela contém instâncias de outra classe, mas não quer dizer que elas sejam completamente dependentes. Então, por exemplo, seguindo aqui no nosso sistema acadêmico, no nosso exemplo de sistema acadêmico, nós poderíamos ter lá a classe departamento acadêmico, que a gente tem, por exemplo, nas universidades, o departamento de informática, o departamento de matemática, o departamento de letras e assim por diante. Então a gente poderia ter este departamento e o departamento ele conteria professores, então ele seria formado por professores. No entanto, se esse departamento, por exemplo, este objeto departamento em algum momento deixar de existir porque a instituição está fazendo uma reestruturação, uma reorganização, alguma coisa assim, isso não quer dizer que o professor, os objetos professores deixariam de existir. Não, eles continuariam existindo, provavelmente eles seriam alocados em outros departamentos, tá? Então existe, nesse caso da agregação, existe esta relação entre as classes, mas elas não são completamente dependentes. E aí o nosso último caso, que seria o caso de composição, é o caso em que existe já uma relação de dependência. Então nós poderíamos pensar ainda no nosso sistema acadêmico, nós poderíamos ter lá a classe prédio, e esta classe prédio poderia ter inclusive o nosso departamento acadêmico, né, uma relação com objetos do tipo departamento acadêmico, poderia ter uma relação com objetos do tipo laboratório, sala de aula e assim por diante. Então, a sala de aula, o laboratório, o departamento, eles estão, dependendo de como a gente modela o nosso sistema, dentro de um prédio. E nesse caso, a gente poderia dizer que se esse prédio deixar de existir, os outros objetos também deixam de existir. Então, aquela sala, aquele laboratório, aquele departamento acadêmico. A gente cria aqui um relacionamento entre estas classes de dependência. Essa seria a composição. Tá bom? Mas isso tudo, apesar de eu ter dado exemplos práticos, ainda assim é muito teórico. E eu quero mostrar para vocês aqui no nosso projeto da Steam como que isso tudo vai funcionar. Na verdade, a gente já tem aqui um relacionamento entre classes criado, que é no caso da classe desenvolvedor, developer, com a classe game, jogo. Então a classe game, ela possui um desenvolvedor, ela possui um developer.
Então a gente já tem aqui um relacionamento entre estas classes. E aí eu deixo a pergunta para vocês refletirem. Que tipo de relacionamento seria esse entre estas classes aqui, entre jogo e desenvolvedor? É uma associação? É uma agregação? É uma composição? O que é isso aqui? Não vou dar a resposta, eu quero que vocês reflitam, mas na prática, aqui, vocês vão pegar isso com o tempo, tá? Mas vocês vão, como analistas, como desenvolvedores, vão pensar, vão tentar visualizar qual é o melhor tipo de relacionamento entre as classes que fará sentido para um determinado projeto. E a gente sempre vai pensar nesta questão de melhor seguindo algum critério. Então, como eu posso fazer este relacionamento entre as classes do meu projeto de forma com que elas não fiquem muito dependentes uma das outras, de forma com que eu consiga refatorar partes do meu projeto sem me preocupar com o funcionamento do restante. Será que existem maneiras de fazer isso? Quando vocês forem estudar uma disciplina chamada de padrões de projeto, vocês com certeza vão aprender algumas técnicas, alguns padrões para fazer este tipo de análise, como também já padrões prontos, né? Principalmente padrões prontos que vocês vão poder aplicar nos projetos de vocês. E eu queria então, aproveitando que a gente já tem aqui na classe Game uma referência para um objeto do tipo desenvolvedor, developer, eu queria aproveitar neste vídeo e criar uma outra classe que também terá uma referência para essas outras classes aqui, então ela terá associação com elas de alguma forma. E esta outra classe que eu quero criar, então aqui no Eclipse eu abro o nosso projeto, vou aqui até src, que é o source, e a gente vai abrir por enquanto o pacote padrão, as nossas classes não têm nenhum pacote por enquanto. Clicando aqui com o botão direito no pacote padrão, a gente vai clicar em New Class. Então, New Class, nova classe, e a gente vai criar lá a nossa classe Player, a classe jogador. Tá? A única coisa que a gente precisa colocar aqui neste wizard, nesta janela de nova classe, é o nome dela. A gente tem algumas outras opções, como por exemplo, aonde ela ficará localizada. Não vejo nenhum motivo para alterarmos isso. Qual é o pacote dela? Por enquanto a gente não está trabalhando com pacotes também. Então a gente coloca o nome, aí ele pede para nós colocarmos os modificadores. Nesse caso a gente vai criar a nossa classe como pública mesmo, tá? Ela não vai ser nem abstrata, nem final, a gente ainda não trabalhou com isso. Pergunta qual é a superclass, que a gente vai entender quando a gente for ver em um vídeo a herança. Vai ser um dos próximos vídeos já. Questões de interfaces aqui, que a gente também vai trabalhar neste curso ainda. E ele pergunta se você quer, por exemplo, criar nesta classe o método main, que a gente está utilizando na classe main hoje. Então, se a gente clicasse aqui, o Eclipse criaria automaticamente o método main na nossa classe. E acho que esse é o momento de eu falar para vocês que a gente não precisa ter um único método main no nosso projeto. Então a gente pode ter vários pontos de entrada. A gente poderia, por exemplo, ter um aqui na classe Player. Isso pode fazer sentido em alguns momentos que a gente está desenvolvendo o projeto, mas de uma maneira geral a gente vai ter apenas um método main mesmo, apenas um ponto de entrada aí no nosso programa. Aí é uma questão aqui também ainda relacionada à herança e métodos abstratos, tudo isso a gente vai ver no curso, mas um pouquinho mais para frente. E ele pede se você quer gerar alguns comentários aqui, que a gente pode aqui no Eclipse inclusive criar um padrão de templates para comentários e assim por diante. A gente não vai selecionar também, basicamente o que a gente fez foi colocar o nome da classe aqui, que é Player. Aí a gente clica em Finish e o Eclipse cria lá para a gente a classe Player, já preenchido aqui, classe pública Player. E agora basta que a gente coloque os atributos e a gente pode inclusive gerar o construtor, o construtor ou os construtores, que na verdade é um conteúdo que também veremos mais para frente, de ter vários métodos construtores na mesma classe, mas por enquanto então a gente vai poder criar os métodos getters e setters e o método construtor aqui utilizando o Eclipse mesmo. E aí quando a gente vai criar uma nova classe, a gente precisa se perguntar que atributos esta classe possui, o que caracteriza um jogador, um player.
Então, com certeza, nós teríamos lá, então sempre privados atributos, a gente teria um atributo do tipo string, que é o username deste usuário. Nós podemos ter também um atributo também do tipo string, que seria o e-mail dele. Poderíamos ter, por exemplo, a senha, a data de nascimento, a foto, uma infinidade de outros atributos que caracterizam um jogador, caracterizam um player no nosso sistema. Vamos manter aqui para o nosso escopo a classe player simples. Então a gente vai colocar aqui apenas username e e-mail, mas eu também quero criar um relacionamento com uma ou com as duas outras classes do nosso sistema, que é a developer e a game. A classe main, nesse caso, não faz sentido falar em ter um relacionamento de uma classe com a classe main. Então a gente vai, por exemplo, criar aqui um vetor de jogos que esse player possui. Então a gente teria lá game e o vetor aqui que seriam os games dele. Então seriam aqueles jogos que, por exemplo, ele já comprou na nossa loja. Então ele vai ter lá este vetor de vários jogos. E aí a nossa classe jogador terá um relacionamento com a classe game, aqui, tá? Que é um vetor de vários jogos, então ela pode ter vários jogos associados. Um objeto do tipo player pode ter vários jogos. E, de certa forma, né, de uma maneira indireta, ela também terá um relacionamento com a classe developer, já que a classe game possui um relacionamento com a classe developer. Então este player ele terá jogos de diferentes desenvolvedores. Tá certo? Então é assim que a gente faz o relacionamento entre as classes. A gente cria um atributo que é do tipo desta outra classe. Agora então a gente pode utilizar aqui o Eclipse, vindo lá em Source, Generate Constructor, Using Fields, e a gente seleciona quais atributos a gente quer inicializar aqui. Vou colocar os três, vou deixar os três por enquanto. Então a gente gerou lá este construtor. Agora a gente pode gerar também os getters e setters aqui. Eu vou selecionar todos, gerar. Ctrl Shift F para a gente já formatar o código. Vou deixar aqui os getters e setters no formato padrão, não vou criar nenhuma verificação por enquanto. E a gente tem aqui, muito rapidamente, criada a nossa classe player, tá certo? E ela possui então um relacionamento com a classe game e indiretamente com a classe developer. E deixo aí também, assim como eu fiz com a classe game aqui, pergunto para vocês que tipo de relacionamento vocês acham que é esse, associação, agregação ou composição. E pensem também no quanto vale, né, na prática, vocês fazerem esta diferenciação. Tá? O que trará de benefícios vocês diferenciarem aí entre associação, agregação e composição, ou melhor, o que traz de benefícios vocês pensarem desta forma em diferenciar os diferentes relacionamentos entre as classes, tá certo? Então, tirem um tempo, reflitam sobre este assunto e também procurem pensar em outras classes que vocês poderiam criar aqui no projeto. Criem estas classes, escrevam os relacionamentos e assim eu acho que vocês terão um resultado bem bom em relação ao entendimento do que estes conceitos significam. Tá bom, pessoal? Então, por este vídeo é isso e até o próximo. Valeu!